Uma guerra no céu sobre a filiação de Cristo. Lúcifer travou no céu uma guerra contra o Pai e o Filho. A Bíblia nos diz qual era esse objetivo de Lúcifer em Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei às alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O desejo de Lúcifer, as motivações que estava dirigindo suas decisões e seus processos de pensamentos era ser como o Altíssimo, ser como Deus. Lúcifer queria ser Deus, e esse é o pensamento que está inserido nas palavras serei semelhante ao Altíssimo. Mas ele não conseguiu isso. E a pergunta é: por quê? Por que Lúcifer não conseguiu obter uma posição ao lado de Deus? Por que ele não podia ser como Deus? Ellen White nos traz mais algumas informações interessantes. Observe. Bem, Lúcifer estava lutando. Ele tinha glória nas cortes celestiais, mas estava lutando pelo lugar de Cristo ao lado de Deus. Em seguida, ele queria ser Deus, mas não conseguiu isso. Cristo era o único filho gerado de Deus, e Lúcifer, aquele anjo glorioso, levantou uma guerra sobre a questão, até que ele teve que ser lançado para a terra. Então, a razão pela qual Lúcifer queria ser Deus, mas não conseguiu isso, foi porque Cristo era o único filho gerado de Deus. Em outras palavras, Lúcifer não foi gerado por Deus, e é por isso que ele levantou uma guerra sobre a questão da filiação de Cristo. Cristo é gerado do Pai, mas Lúcifer é um ser criado. Ele não foi gerado da própria substância do Pai, e portanto não pode ser como Deus. Ele não pode ser igual a Deus, como Cristo é. Lúcifer estava lutando pelo lugar de Cristo ao lado de Deus. Portanto, essa posição, essa ideia de ser como Deus pela qual ele estava lutando, não estava disponível para ele como ser criado. Mas Cristo era o Filho unigênito de Deus. E isso despertou o ódio em Lúcifer, pois Cristo, sendo o Filho unigênito de Deus, impedia seus objetivos de ser como Deus. Então, Lúcifer começou uma guerra sobre essa questão. Uma guerra sobre qual questão? Sobre Cristo sendo o Filho unigênito de Deus. Então, aqui temos uma resposta para a pergunta: por que Lúcifer não conseguia obter o lugar de Cristo ao lado de Deus? Porque ele, Lúcifer, não era igual a Deus, mas Jesus era. Por quê? Porque ele foi gerado, Jesus foi gerado. Ele foi gerado da mesma substância do Pai, enquanto Lúcifer foi criado. Portanto, podemos fazer a pergunta: por que Lúcifer travou uma guerra para tentar tirar Cristo de sua posição de Filho unigênito de Deus? E o que ele tem a ganhar com isso? Bem, na mente de Lúcifer, se ele pudesse levar os outros anjos e os outros seres criados a acreditar que Cristo não foi realmente gerado ou não é realmente o Filho de Deus, isto daria alguma vantagem a ele. Então, ele assumiria o lugar de Cristo, segundo a sua ideia. O argumento de Lúcifer era que Deus estava sendo parcial ao negar a ele a posição de ficar ao seu lado, pois Cristo e ele próprio estavam na mesma posição. Mas foi dito que ele não poderia ser igual a Deus, ou ser como Deus, pois Cristo era o Filho gerado de Deus, seu Filho único, e que ele não poderia assumir o lugar de Cristo ao lado de Deus. Lúcifer não foi gerado por Deus.
ele era um ser criado. E desde então, Lúcifer tem travado esta guerra contra a filiação de Cristo e tem tentado fazer com que os outros se envolvam nesta guerra com ele. Em João capítulo 8 e versículo 44 lemos: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Então, nesta passagem, vemos que o diabo é um mentiroso. Um mentiroso desde quando? Desde o princípio. Agora a questão é: como a Bíblia define um mentiroso? Em 1 João capítulo 2 e versículo 22 lemos: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. 1 João 2, 22 e 23. Então, a Bíblia diz que o diabo é um mentiroso desde o princípio. E vemos em 1 João 2, 22 que mentiroso é aquele que nega o Pai e nega o Filho. Então, o que isso nos diz é que, desde o início de sua rebelião no céu, Lúcifer procurou negar o Filho e negar o Pai. Portanto, vemos que a Bíblia nos mostra esta guerra do diabo sobre a questão da filiação de Cristo, em João capítulo 8, verso 44, e 1 João 2, verso 22. Claramente diz isso. Portanto, esses textos nos mostram que, para tentar ser como Deus, Lúcifer inventou uma mentira que negaria o Pai e o Filho. E agora, seus anjos seguiriam sua liderança. A mensageira do Senhor nos diz que anjos foram expulsos do céu porque não queriam trabalhar em harmonia com Deus. Caíram de sua elevada condição porque queriam ser exaltados. Chegaram a exaltar-se a si mesmos, esquecendo-se de que sua beleza pessoal e de caráter provinha do Senhor Jesus. Este fato, os anjos caídos queriam obscurecer, que Cristo era o Filho unigênito de Deus, e chegaram a considerar que não deviam consultar a Cristo. Um anjo iniciou o conflito e levou-o avante até que houve rebelião nas cortes celestiais, entre os anjos. Lúcifer começou esta guerra no céu, negando o Pai e o Filho. E os anjos que haviam caído estavam envolvidos com ele nesta guerra contra a filiação de Cristo, procurando obscurecer, ou ocultar, ou esconder o fato de que Jesus era realmente o Filho literal de Deus, o Filho gerado de Deus, seu único Filho. A situação ficou tão grave no céu, sobre essa questão que Satanás estava fazendo, de negar a filiação de Cristo, que Deus Pai teve que convocar uma reunião para tratar da verdadeira posição do Filho de Deus. Observe o que diz o livro Patriarcas e Profetas, na página 38. A inveja e falsa representação de Lúcifer, bem como sua pretensão à igualdade com Cristo, tornaram necessário uma declaração a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus. Mas esta havia sido a mesma desde o princípio. Muitos dos anjos, contudo, ficaram cegos pelos enganos de Lúcifer. Lúcifer conseguiu enganar e envolver um terço dos anjos nesta guerra massiva contra o Pai e o Filho no céu. A situação ficou tão ruim que tornaram necessária uma declaração do Pai sobre a verdadeira posição de seu Filho. E aqui afirma também que a posição do Filho de Deus havia sido a mesma desde o princípio. Em outras palavras, nada havia mudado em relação à filiação de Cristo ou sua posição. Tinha sido a mesma desde o início. Mas por causa da guerra de Lúcifer,
porque muitos dos anjos ficaram cegados pelos enganos de Lúcifer. Isso tornou necessária uma declaração do Pai sobre a verdadeira posição de seu Filho Jesus. Então, como Deus lidou com essa controvérsia nessa revolta de Lúcifer e seus anjos? Deus nos revela o seguinte: mas Lúcifer, o anjo mais glorioso depois de Cristo, julgou-se igual a Deus e esforçou-se, por causa de sua beleza e glória, que ele deveria estar ao lado de Deus e assim realizar os planos de Deus. Assim, Lúcifer reivindicou a posição ao lado do Criador. Mas Cristo era o único filho gerado de Deus. Lúcifer fez guerra no céu e não quis assumir a posição que Deus lhes designou. Portanto, por não querer ocupar aquela posição que era inferior a Deus, ele caiu de seu alto estado e tem sido na terra um elemento guerreiro contra os planos de Deus, e tem tido grande poder de seduzir e enganar as almas para arruiná-las. Tem havido dois partidos no mundo, o verdadeiro e o falso. Lúcifer se considerava igual a Deus, e por isso achava que ele deveria estar ao lado de Deus e assim realizar os planos de Deus. Mas Lúcifer não poderia reivindicar esta posição porque Cristo era o único filho gerado de Deus. E Lúcifer fez guerra no céu sobre esta questão de Cristo ser o único filho gerado de Deus. Por pretender ser igual a Deus e por guerrear contra a filiação de Cristo, Lúcifer caiu de seu alto estado no céu. E onde ele caiu? Ele caiu na terra. E agora, de acordo com a declaração, Lúcifer travou guerras neste mundo. Ele tem sido um elemento guerreiro contra os planos de Deus neste mundo. Portanto, esta guerra que começou no céu, agora está em transição na terra. E agora Lúcifer continua travando a mesma guerra contra a filiação de Cristo na terra. Lúcifer conseguiu enganar 1/3 dos anjos que se uniram com ele nesta guerra contra o Pai e o Filho, e contra a filiação de Cristo. E após ser expulso, Satanás continuou travando esta guerra em nosso planeta contra o Filho de Deus. No Jardim do Éden, Satanás levou Eva a duvidar da palavra de Deus. Gênesis 3:1 diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Quando o diabo fez a pergunta: é assim que Deus disse? O que ele estava fazendo era lançar dúvidas sobre as palavras que Deus havia falado, pois isto abriria a porta para Eva receber um outro entendimento sobre o que Deus havia dito. Então, o diabo poderia levar Eva a acreditar que o que Deus havia dito não era realmente o que ele havia dito. Esse é o objetivo de Satanás: levar as pessoas a duvidarem da palavra de Deus e dar outro significado. E este é um princípio que o diabo continua usando para enganar o povo de Deus e guerrear contra o Pai e o Filho. No capítulo 4 de Lucas, lemos: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhes respondeu, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Assim, nesta passagem do capítulo 4 de Lucas, ao dizer: se tu és o Filho de Deus, o diabo está usando a mesma estratégia que ele usou lá no Jardim do Éden, quando ele disse a Eva: é assim que Deus disse? Ele estava tentando introduzir dúvidas em sua mente. E com Cristo ele está usando a mesma estratégia.
tentando colocar dúvidas na mente de Cristo em relação à sua filiação do Pai. Assim, o diabo está tentando levar Jesus a duvidar das palavras do Pai e aceitar o seu engano de que ele não era o Filho de Deus, ou que Jesus viesse a entender essa filiação de uma maneira diferente. Observe essa citação reveladora de Ellen White. Satanás lisonjeou-se de que poderia levar Cristo a duvidar das palavras proferidas do céu quando de seu batismo, e se podia tentá-lo pôr em dúvida sua filiação e duvidar da verdade da palavra pronunciada por seu Pai. Alcançaria ele grande vitória. Mensagem Escolhida, volume 1, página 275. Então, quais palavras Satanás estava tentando fazer Jesus duvidar? As palavras ditas pelo Pai em seu batismo. Quais foram aquelas palavras ditas pelo Pai em seu batismo? Lucas capítulo 3, no versículo 21 e 22, nos respondem: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizados também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Portanto, as palavras que Satanás estava tentando fazer Jesus duvidar foram: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Satanás queria levar Cristo a duvidar dessas palavras do Pai e questionar a sua filiação. Como disse Ellen White, Satanás sabia que, se podia tentá-lo a pôr em dúvida a sua filiação e duvidar da verdade da palavra pronunciada por seu Pai, alcançaria ele grande vitória. Mas Satanás não foi capaz de fazer Jesus questionar sua filiação, porque Jesus disse: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E, neste caso, a palavra que saiu da boca de Deus foram as palavras: Tu és o meu Filho amado, em quem me agrado. Portanto, em vez de questionar sua filiação, Jesus escolheu acreditar na palavra de seu Pai e aceitar as palavras de seu Pai exatamente como foram ditas. Satanás não conseguiu enganar Cristo. Mas será que Satanás conseguiu obter essa vitória sobre os seguidores de Cristo? Infelizmente, quando olhamos para o mundo e olhamos para as várias denominações do mundo, quase todas elas caíram nos enganos de Satanás. E Satanás obteve a vitória sobre a grande maioria dos cristãos na Terra. Lemos no Espírito de Profecia, no volume 2, o seguinte: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. As palavras de confirmação de que Cristo é o Filho de Deus foram dadas para inspirar fé naqueles que presenciaram a cena e para apoiar o Filho de Deus em seu árduo trabalho. Ainda que o Filho de Deus estivesse revestido da humanidade, todavia, Jeová, com sua própria voz, assegura-lhe sua filiação do Eterno. Nesta manifestação a seu Filho, Deus aceita a humanidade como exaltada mediante a excelência de seu amado Filho. Em primeiro lugar, você notará nesta declaração que Jesus é chamado de Filho de Deus 7 vezes. Vimos que o diabo estava tentando fazer com que Jesus questionasse a sua filiação. Assim, nesta passagem, vemos as palavras de confirmação de que Cristo é o Filho de Deus, vindo do próprio Jeová com sua própria voz. Se o próprio Deus, com sua própria voz, assegura-lhe sua filiação do Eterno, que desculpa alguém tem para não acreditar no que Jeová falou do céu com sua própria voz? Não há desculpa alguma. Estamos vendo que no batismo de Jesus, Satanás travou uma guerra com Cristo sobre a questão de Cristo ser o Filho unigênito de Deus. Ele falhou em obter essa vitória, mas Lúcifer continuou a travar esta guerra contra a ideia de Cristo ser o Filho unigênito de Deus. No quarto século, no ano 325 d.C., houve o Concílio de Nicéia, onde os bispos católicos se reuniram para resolver uma crise sobre a questão
de saber se Cristo teve ou não um começo. Havia um senhor chamado Ário que ensinava que Cristo foi gerado de Deus e que, consequentemente, Jesus teve um começo. Mas os bispos católicos não gostaram dessa ideia. E gerou-se uma controvérsia tão grande em Roma que este concílio se reuniu para tentar resolver esta questão. Nos é dito que o credo niceno foi estabelecido para resolver a disputa ariana, cujo líder, Ário, se opôs ao aparente descuido de Alexandre, o bispo da época, em obscurecer a distinção da natureza entre o Pai e o Filho, por sua ênfase na geração eterna. Ário estava se opondo a essa ideia de obscurecer a distinção entre o Pai e o Filho. Ele estava querendo manter essa distinção separada do Pai e do Filho. Em resposta a esse ensino, Alexandre acusou Ário de negar a divindade do Filho e também de ser muito judeu e grego em seu pensamento. Portanto, a conclusão deste concílio foi que qualquer um, como Ário, que havia rejeitado a ideia de o Pai e o Filho serem um só ser, seria considerado como herege. Como resultado desta perseguição, Ário foi banido e Constantino ordenou que seus livros fossem queimados. E isso fazia parte do cumprimento da profecia do capítulo 7 de Daniel, de que os 3 chifres, os 3 reinos, seriam arrancados pela raiz. Esses 3 chifres são as nações arianas, que acreditavam como Ário na individualidade única do Pai e do Filho. Muitos de seus escritos e suas ideias foram completamente destruídas. Quase não existe documento sobre Ário. No entanto, existem alguns, apenas o suficiente para nos mostrar que Ário de fato acreditava que Jesus era gerado pelo Pai e não criado. Muitos acusam Ário de ensinar que Cristo foi criado, negando assim a divindade de Cristo. Mas isso não é verdade. Pergunta: crê que Jesus é o Filho literal de Deus, gerado, é uma negação da divindade de Cristo? Ellen White responde para nós esta pergunta. Nas palavras do Salvador, você acredita? Marta respondeu, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela confessou sua fé em sua divindade e sua confiança de que ele era capaz de realizar tudo o que lhe agradava. Marta reconheceu que Jesus é o Filho de Deus e que ele devia, no futuro, vir ao mundo. Reconheceu a pré-existência de Cristo como Filho de Deus, ou seja, ela reconheceu que Jesus era o Filho de Deus antes de nascer na terra. Ellen White disse que, com isso, ela confessou sua fé em sua divindade e sua confiança de que ele era capaz de realizar tudo o que lhe agradava. Portanto, aqui a irmã White está nos dizendo que reconhecer que Jesus é o Filho literal de Deus antes de vir ao mundo é reconhecer a sua divindade. Assim, a crença de Marta de que Jesus era o Filho de Deus era uma confissão de sua fé em sua divindade. Um Pai divino gera um Filho divino e, portanto, o Filho tem a mesma natureza que o Pai. Então, reconhecer Cristo como um Filho literal é reconhecer sua natureza divina. E ensinar que Jesus não é o Filho literal de Deus antes de nascer na terra é negar a fonte de sua divindade. A razão pela qual ele é divino é que ele foi gerado da própria substância do Pai. Se negarmos isso, estamos negando a sua divindade. Em outra declaração da irmã White, ela diz: nos eventos finais do dia da crucificação, um novo testemunho foi dado à divindade de Cristo. Quando o grito moribundo do Salvador foi proferido, outra voz foi ouvida, dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então o centurião romano reconheceu e confessou a divindade de Cristo. Ele deu um testemunho da divindade de Cristo ao dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus.
E a irmã White diz que essa declaração foi dada para testemunhar a divindade de Cristo. Então, irmãos, se alguém questiona a filiação de Jesus, o que de fato eles estão realmente questionando? Eles estão questionando a sua divindade. Agora, mais uma pergunta importante. O que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita sobre a filiação de Cristo? No site da Conferência Adventista do Sétimo Dia de Michigan, encontramos esta declaração a respeito da divindade de Cristo, que diz: os Adventistas do Sétimo Dia acreditam na plena divindade de Jesus. Não nos desculpamos por este fato. Acreditamos que há 3 membros da divindade. Nenhum foi criado ou trazido à existência pelo outro. Eles existiram lado a lado para sempre. A Bíblia tem muito mais versículos sobre o assunto e nenhum sugere qualquer outra interpretação além da acima. Então, você pode ver logo de cara que a Igreja Adventista está reconhecendo que eles não acreditam na ideia de serem trazidos à existência pelo outro ou pelo Pai. E como vimos, dizer que Jesus não é o Filho de Deus é negar a divindade de Cristo. E eles aqui estão negando enfaticamente que o Pai não deu vida a Jesus. Eles estão negando João 5,26, que diz: pois como o Pai tem vida em si mesmo, deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Então a vida de Cristo veio do Pai. Então eles estão negando esse verso. E embora eles dizem que acreditam na plena divindade de Jesus, estão na verdade negando-a. E quando eles dizem, eles existiram lado a lado para sempre, eles estão dizendo que o Pai e o Filho são coeternos, ou seja, que sempre existiram, os 3, e que o Filho nunca teve um começo. Então, logo de cara, eles estão negando a filiação literal gerada de Cristo. Eles dizem que a Bíblia tem muito mais versículo sobre o assunto e nenhum sugere qualquer outra interpretação além da acima. No entanto, eles não citam nenhum versículo da Bíblia para apoiar isso. Eles continuam dizendo: provavelmente não há outra crença fundamental que tenha causado mais dúvidas e confusão nos últimos dias do que a questão da Trindade e da natureza de Jesus. Então, nessa declaração, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está reconhecendo que esta guerra sobre a questão de Cristo ser o Filho de Deus é uma controvérsia atual, uma questão atual. Eles continuam a dizer no site: 3 pessoas coeternas e imortais existem lado a lado e sempre existiram. Se este for realmente o caso, então como reconciliamos o fato de que Jesus é chamado de Filho de Deus? Esta questão é algo que a Igreja cristã tem lutado desde o final dos anos 200 depois de Cristo. Naquela época, a crença era ensinada de que Jesus era um ser criado, essencialmente negando a divindade de Cristo. Esse argumento da Igreja Adventista é exatamente o mesmo argumento que a Igreja Católica usou no ano 325, no Concílio de Nicéia. Eles acusaram Ário de acreditar que Jesus foi criado. Ário não acreditava que Jesus foi criado, mas é nisso que ele foi acusado de acreditar. E a Igreja Católica disseminou essa ideia errada sobre Ário, que ele ensinava que Jesus era criado e que por isso ele estava negando a divindade de Cristo. E esse é exatamente o mesmo argumento que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está afirmando e usando em seu site. Outra coisa, eles dizem também aqui que a Igreja Cristã, observe bem, a Igreja Cristã rejeitou esse ensino de que Jesus é o Filho gerado de Deus em 325 d.C. Mas qual igreja rejeitou esse ensino em 325?
era a Igreja Católica, não era a Igreja Cristã, como a Igreja Adventista está dizendo aqui. Então, aqui você pode ver que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está levando as pessoas a acreditarem falsamente de que foram os discípulos ou os crentes em Cristo que rejeitaram aquele ensinamento e não a Igreja do Anticristo, a Igreja Católica. Da mesma forma que a Igreja Católica fez, assim a Igreja Adventista está fazendo hoje, acusando aqueles que acreditam que Jesus é realmente o Filho gerado de Deus, de ensinar que ele foi criado, quando na verdade não é isso. Então, a Igreja Adventista está disseminando uma mentira. Com a desculpa de preservar a divindade de Jesus, eles ensinam que Jesus não pode ter qualquer nascimento no templo, que ele não pode ser um filho literal de Deus. Assim, eles fazem a aplicação bíblica da palavra filho ser metafórica ou simbólica. E este mesmo argumento católico romano é a ideia que está sendo ensinada pelos adventistas do sétimo dia até hoje. Para compreendermos ainda mais como a Igreja Adventista do Sétimo Dia rejeita a filiação de Cristo, vamos ao Instituto de Pesquisa Bíblica, que foi comissionado para sustentar, defender e explicar as doutrinas dos Adventistas do Sétimo Dia. O Instituto de Pesquisa Bíblica diz isso. A imagem pai-filho não pode ser aplicada literalmente ao relacionamento divino pai-filho dentro da divindade. O filho não é o filho natural e literal do pai. E aqui embaixo diz, o termo filho é usado metaforicamente quando aplicado à divindade. Portanto, a pergunta que eu estou fazendo aqui é, a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que Jesus é literalmente o Filho de Deus? E enfaticamente a resposta é não. Ela não acredita. E ela diz mais. Isso aqui é o livro A Trindade, do pastor Max Hunton. O relacionamento pai-filho na divindade deve ser entendido em um sentido metafórico, não em um sentido literal. Então, mais uma vez, vemos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não acredita que Jesus é literalmente o Filho de Deus, mas que sua filiação deve ser entendida em sentido metafórico ou simbólico, mas não literalmente. Na Revista Adventista Americana de 31 de outubro de 1996, diz o seguinte: um plano de salvação foi incluído na aliança feita pelas três pessoas da divindade, que possuíam igualmente os atributos da divindade. A fim de erradicar o pecado e a rebelião do universo e restaurar a harmonia e a paz, um dos seres divinos aceitou e assumiu o papel do Pai, o outro o papel do Filho. Então, aqui está a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três seres divinos e que eles são todos iguais. Não há nenhuma diferença entre eles, exceto que eles apenas assumiram papéis ou títulos diferentes. Um faz o papel do Pai, o outro faz o papel do Filho e o outro faz o papel do Espírito Santo. E mais uma vez, o Instituto de Pesquisa Bíblica disse: a filiação de Jesus, no entanto, não é ontológica, ou seja, não tem a ver com origens, mas funcional. No plano da salvação, cada membro da Trindade assumiu um papel particular. Isso, novamente, vem do Instituto de Pesquisa Bíblica. Assim, de acordo com as próprias publicações da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três seres divinos que acabaram de assumir papéis metafóricos, mas não literais. Portanto, Jesus não é literalmente o Filho de Deus. É apenas o que chamamos de indivíduo. É apenas um título e nada mais. A revista adventista Today diz: existe uma ideia global que construiu uma fundação sobre a falsa premissa de que Jesus era, de alguma forma, inferior a seu Pai e que ele foi criado. Eles não estão sozinhos na ideia de que Jesus foi criado.
Essa era a crença principal da Igreja Adventista do Sétimo Dia no início, com a notável exceção de Ellen White, que veio de uma formação metodista que acreditava na Trindade, e W. Prescott, que escreveu a famosa frase que acabou entrando no Desejar de Todas as Nações: em Cristo está a vida, não emprestada, não derivada. Portanto, nessa declaração, a publicação da Adventist Today está dizendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no início, acreditava que Jesus foi criado, com exceção de Ellen White. Mas, irmãos, isso é verdade? Nós vamos ver que não. Observe que eles estão dizendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, dos pioneiros, acreditava que Jesus foi criado. É isso que eles estão dizendo aqui. Lembre-se que esse é o mesmo argumento feito no ano 325, no Concílio de Laodiceia, pelos bispos católicos romanos. Por ser uma igreja não trinitária, a Igreja Adventista do Sétimo Dia muitas vezes era acusada de acreditar que Jesus foi criado. Então, o pioneiro W.H. Littlejohn deu uma resposta da Igreja Adventista do Sétimo Dia a respeito de tal acusação, dizendo isso: você está enganado ao supor que os Adventistas do Sétimo Dia ensinam que Cristo foi criado. Eles acreditam, ao contrário, que ele foi gerado pelo Pai e que pode ser chamado de Deus e adorado como tal. Eles também acreditam que os mundos e tudo que existe foram criados por Cristo, em conjunto com o Pai. Eles acreditam, no entanto, que em algum lugar nas eras eternas do passado houve um ponto em que Cristo veio à existência. Eles pensam que é necessário que Deus tenha antecedido Cristo, ou seja, que ele veio antes de Cristo, em seu ser, a fim de que Cristo pudesse ter sido gerado por ele e mantido com ele a relação de filho. Eles apegam-se à personalidade distinta do Pai e do Filho, rejeitando como absurda aquela característica do trinitarianismo, que insiste que Deus, Cristo e o Espírito Santo são três pessoas e ainda assim uma só pessoa. Então, o que está sendo dito aqui em 1883 é que os adventistas do sétimo dia não acreditavam que Jesus foi criado. Agora, isso é totalmente o contrário do que diz a revista Adventist Today, que acabamos de ler. Então, aqui em 1883, lembre-se que os adventistas do sétimo dia, ao contrário, acreditam que Jesus foi gerado pelo Pai. E o que isso significa é explicado bem aqui, que em algum lugar nas eras eternas do passado, muito antes da criação da Terra, houve um ponto em que Cristo veio à existência. E o entendimento dos adventistas do sétimo dia era que era necessário para que o Filho fosse gerado pelo Pai e sustentasse com ele a relação de filho. E eles reconheceram corretamente que isso é necessário para que Cristo seja um Filho literal de Deus. Os adventistas do sétimo dia também defendiam a personalidade distinta do Pai e do Filho. Em outras palavras, os adventistas do sétimo dia, como Ário, rejeitam essa ideia de obscurecer a distinção da natureza entre o Pai e o Filho e torná-los consubstanciais, ou seja, uma só pessoa. Os pioneiros adventistas do sétimo dia, ao contrário disso, acreditam que o Pai e o Filho não eram um só ser, mas dois seres individuais separados. Uriah Smith também disse em 1882: as Escrituras em nenhum lugar falam de Cristo como um ser criado, mas ao contrário, declara claramente que ele foi gerado pelo Pai. Mas enquanto o Filho, ele não possui uma coeternidade de existência passada com o Pai. O início de sua existência como o gerado do Pai antecede, ou novamente vem antes, de toda a obra da criação, em relação à qual ele permanece como coautor com Deus. Então, o que Uriah Smith está dizendo aqui é que ele não acreditava que criado é o mesmo que gerado, mas que eram coisas diferentes.
Uriah Smith também está negando a acusação de que os adventistas do sétimo dia acreditam que Jesus foi criado. Pelo contrário, em vez de acreditarem que ele foi criado, eles acreditam que ele foi gerado. E quanto a Ellen White? Qual era o entendimento dela desse conflito entre ser criado e gerado? Ela disse em 1895, em Sinais dos Tempos, o seguinte: uma oferta completa foi feita, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não um filho por criação, como foram os anjos, nem um filho por adoção, como é o pecador perdoado, mas um filho gerado na expressa imagem da pessoa do Pai, e em todo o brilho de sua majestade e glória, igual a Deus em autoridade, dignidade e perfeição divina. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sinais dos Tempos, 30 de maio de 1895. Aqui ela deixa claro: Deus deu seu Filho unigênito. Então, ela explica que Jesus não foi criado como os anjos, mas foi gerado na expressa imagem da pessoa do Pai, igual a Deus, porque ele foi gerado do Pai na mesma natureza de Deus, a expressa imagem da pessoa do Pai. Nessa declaração, Ellen White nos mostra que, em seu entendimento, criado e gerado eram duas coisas diferentes. Eles tinham dois significados diferentes. E que Cristo, ao contrário de ser criado, foi na verdade gerado do Pai, na expressa imagem da pessoa do Pai. E ela também reconhece que, pelo fato de Cristo ser gerado do Pai, ele era igual a Deus, porque ele tinha a mesma natureza divina. Então, meus irmãos, ela está reconhecendo que Cristo tem a mesma natureza divina de Deus, porque ele foi gerado dele. Então, o que Ellen White acreditava sobre Jesus ser o Filho literal de Deus? Ela acreditava que ele era literalmente o Filho de Deus antes da criação da Terra? Ou ela acreditava que Jesus era o Filho de Deus depois que ele nasceu na Terra? Nessa declaração ela diz: quando Cristo anunciou pela primeira vez ao exército celestial sua missão e obra no mundo, ele declarou que deveria deixar sua posição de dignidade e ocultar a sua santa missão, assumindo a semelhança de um homem, quando na realidade ele era o Filho do Deus infinito. Nessa declaração ela diz que Jesus era o Filho do Deus infinito e que ele era o Filho do Deus infinito na realidade. Em outras palavras, ela não acreditava que fosse metafórico, ela não acreditava que fosse um título, ela não acreditava que fosse uma encenação. Ela acreditava que sua filiação era real. E além disso, ela acreditava que Jesus era realmente, na realidade, o Filho de Deus, quando Cristo anunciou pela primeira vez ao exército celestial sua missão e obra no mundo. Em outras palavras, antes de Jesus vir à Terra, Ellen White acreditava que ele era, na realidade, o Filho do Deus infinito. Ela diz mais: a Bíblia, para mim, é a voz de Deus. Eu tenho testemunho em mim mesmo de que a palavra de Deus é verdadeira e que Jesus Cristo é o Filho divino de Deus. Não estou seguindo nenhuma fábula engenhosa. Que interessante. Quando a irmã White diz que Jesus Cristo é o divino Filho de Deus e que ela não está seguindo nenhuma fábula engenhosa, ela está dizendo que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus na realidade e que não é metafórico. Como você lê João 3,16? Você acredita do jeito que está escrito? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus, como diz nesse texto? Você acredita no Pai quando ele falou do céu com a sua própria voz, assegurando de que Cristo é seu Filho amado, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo? Ou você acredita que Jesus não é realmente o Filho, que isso é apenas uma encenação metafórica, algum tipo de teatro que está sendo apresentado? Esta é uma interpretação absurda e é uma doutrina do diabo.
No livro O Grande Conflito, Ellen White nos alerta sobre métodos como este, e é chamado de misticismo. Ela diz: as verdades mais claramente reveladas nas Escrituras Sagradas têm sido envolto em dúvida e trevas pelos homens cultos que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem empregada. Ellen White nos diz que muitos ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, que é pregar um significado espiritual secreto, que não aparece na linguagem empregada e aplicá-lo à palavra. Isso é exatamente o que os pastores adventistas estão fazendo com a palavra filho e com a palavra gerado. Eles pegam outro significado espiritual secreto e aplicam a palavra gerado para que não signifique mais gerado. E aplica também a palavra filho, para que o filho não mais significa um filho literal, mas que significa um filho metafórico. Ellen White continua: estes homens são falsos ensinadores. Foi a essa classe que Jesus declarou: errais vós em razão de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Marcos 2:24. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Cristo fez a promessa: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. João 7,17. Se os homens tão somente tomassem a Bíblia como é, e não houvesse falsos ensinadores para transviar e confundir-lhes o espírito, realizar-se-ia uma obra que alegraria os anjos e que traria para o redil de Cristo milhares de milhares que ora se acham a vaguear no erro. Grande Conflito, podcast 98. Em resumo, a irmã White está nos dizendo e nos advertindo que aqueles que aplicam significados místicos, secretos, espirituais, metafóricos e simbólicos, aquelas coisas que são entendidas como os literais, esses homens são falsos mestres. Eles estão praticando misticismo. E esse ensino místico de aplicar às palavras um significado diferente do que elas dizem é o mesmo ensino que o diabo usou no Jardim do Éden, quando enganou Eva, tentando introduzir dúvidas em sua mente para que ela possivelmente aplicasse uma interpretação diferente ou um entendimento diferente do que Deus havia dito para desviá-la da verdade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agora está aplicando uma definição diferente à palavra gerado e, portanto, chegando também a uma conclusão diferente. Uma conclusão diferente, totalmente diferente do que acreditava a irmã White, de que gerado significa nascido e, portanto, Jesus era literalmente o Filho gerado de Deus. Há uma palavra que usamos quando alguém pega um significado espiritual e o aplica a algo que deve ser entendido literalmente. E essa palavra é espiritualismo ou espiritismo. E há uma advertência muito solene sobre a filiação de Cristo e o espiritismo. Veja o que Ellen White nos diz. Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, indica a operação especial de Satanás pelo espiritismo. 2 Tessalonicenses 2,9. E Pedro, descrevendo os perigos a que a igreja estaria exposta nos últimos dias, diz que, assim como houve falsos profetas que levaram Israel ao pecado, haverá falsos ensinadores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. E muitos seguirão as suas dissoluções. 2 Pedro 2, 1 e 2. Aqui o apóstolo indicou uma das mais assinaladas características dos ensinadores espíritas. Eles se recusam a reconhecer a Cristo como o Filho de Deus. Com relação a tais instrutores, o amado João declara: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho.
Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. 1 João 2, 22 e 23. O Espiritismo, negando a Cristo, nega tanto ao Pai como ao Filho. E a Bíblia denuncia-o como manifestações do Anticristo. Patriarcas e Profeta, página 686. Esta é uma declaração muito interessante por uma série de razões. E aqui a irmã White nos dá uma compreensão mais profunda de como esses falsos mestres negariam seu Senhor. E ela diz: ele se recusa a reconhecer Cristo como o Filho de Deus. E essa falsa doutrina que apareceria no fim dos tempos, levando as pessoas a negarem o Senhor, recusando-se a reconhecer a Cristo como Filho de Deus, a irmã White chama de espiritismo. E isso é negar o Pai e o Filho, e é uma doutrina do Anticristo. Agora vamos dar uma olhada na guerra sobre a questão do tempo em que Jesus se tornou um filho. A doutrina da Trindade ensina que Jesus só se tornou um filho quando ele nasceu na terra, mas que antes Jesus não era o Filho de Deus. E nesta controvérsia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia disse o seguinte: há referências no Antigo Testamento à filiação, mas sempre em antecipação à encarnação. Observe que a Igreja Adventista está dizendo que todas as referências a Jesus como sendo o Filho de Deus, antes de seu nascimento na terra, são proféticos em antecipação ao seu nascimento. É verdade isso? O que a irmã White, inspirada por Deus, nos diz? Observe. Os anjos que eram leais e sinceros procuraram reconciliar este poderoso rebelde à vontade de seu Criador. Justificaram o ato de Deus em conferir honra a seu filho e com fortes razões tentaram convencer Lúcifer que não lhe cabia menos honra agora do que antes que o Pai proclamasse a honra que ele tinha conferido a seu filho. Eles, isto é, os anjos leais e verdadeiros, mostraram-lhe claramente que Cristo era o Filho de Deus, existindo com ele antes que os anjos fossem criados. Inequivocamente, a irmã White diz que os anjos verdadeiros e leais sabiam que Jesus era o Filho de Deus antes que os anjos fossem criados. Isso contradiz inteiramente a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, que ensina que Jesus não era o Filho de Deus antes de vir à Terra. Mas, claramente, os anjos leais e verdadeiros, durante esta guerra, que começou lá no céu, antes que a Terra existisse, estava tentando convencer Lúcifer de que antes mesmo deles, os anjos serem criados, Jesus Cristo já era o Filho de Deus. E lembre-se, no começo vimos que esta guerra de Cristo ser o Filho unigênito de Deus começou no céu, e como Lúcifer enganou um terço dos anjos e os levou a lutar nesta guerra, obscurecendo o fato de que Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. E lembre-se que, por causa dessa guerra, tornou-se necessária uma declaração sobre a verdadeira posição do Filho de Deus. E agora eu quero dar uma olhada nesta declaração. Quero dar uma olhada no que Deus Pai disse a todo o universo, a todos os seres criados na presença de seu Filho, a respeito da verdadeira posição de seu Filho. E lemos essa declaração no capítulo 1 de Patriarcas e Profetas. O Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição de seu Filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. Observe que Deus sabia que Lúcifer estava enganando os anjos, e ele não queria que eles fossem enganados. E mesmo que a verdadeira posição do Filho de Deus não tenha mudado, porque era a mesma desde o princípio, Deus quis fazer uma declaração firme sobre a filiação de Cristo aos ouvidos de todas as hostes celestiais, para que nenhum de sua criação fosse desviada pelos enganos de Satanás. Ellen White continua: o Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do Ser eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. Em redor do trono reuniam-se os santos anjos,
em uma multidão vasta e inumerável, milhões de milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5:11. Estando os mais exaltados anjos, como ministros e súditos, a regozijar-se na luz que, da presença da divindade, caía sobre eles, perante os habitantes do céu reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos, e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. O Filho de Deus executara a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. E a ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Em tudo isso, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrários ao plano de Deus, mas exaltaria a glória do Pai e executaria seus propósitos de beneficência e amor. Patriarcas e Profetas, página 36. Aqui, no capítulo 1 de Patriarcas e Profetas, nós vemos que Deus expôs a verdadeira posição de seu Filho na presença de todas as hostes celestiais e declarou que Jesus é o único Filho literal de Deus. Em outras palavras, para que nenhum dos anjos fosse enganado, o Pai falou com sua própria voz a toda a sua criação, dizendo: Jesus é meu Filho unigênito. E sabemos que isso foi muito antes da criação do mundo, porque lemos que Jesus ainda iria, no futuro, exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Portanto, mesmo antes da criação da terra, o Pai declarou que Jesus era o unigênito de Deus. E essa é a verdadeira posição de seu Filho. Essa declaração do capítulo 1 de Patriarcas e Profetas é para o povo de Deus hoje. Lembre-se que a irmã White disse o seguinte: este fato os anjos caídos queriam obscurecer, que Cristo era o Filho unigênito de Deus. E esta verdade dos lábios do Pai, os anjos caídos estão tentando obscurecer até hoje, pois eles estão se unindo a homens maus e todos os poderes da terra e do inferno para guerrear contra esta verdade de que Jesus é literalmente o Filho unigênito de Deus. Uma outra maneira pela qual os anjos estão tentando obscurecer o fato de que Jesus é o Filho unigênito de Deus é dizendo que Jesus não foi realmente gerado e que a palavra gerado significa apenas único. Em terceiro lugar, é ensinado que todas as referências à sua filiação na Bíblia são uma antecipação de sua encarnação e, portanto, eliminando qualquer possibilidade de Jesus ser o Filho de Deus antes de seu nascimento na terra. Estas são as três maneiras principais pelas quais o diabo está tentando enganar o povo de Deus e desviá-lo. Essas ideias, esses princípios, novamente, são semelhantes ao espiritismo moderno, à adoração de demônios e à feitiçaria. E essas são doutrinas de demônios, com as quais não devemos ter nada a ver. Agora ouça esta declaração de Ellen White. Cristo será obrigado a suportar continuamente as vergonhosas enfermidades de seu povo, porque eles aceitam as falsas opiniões procedentes do primeiro traidor nas cortes celestiais? Por favor, leia o primeiro capítulo de Patriarcas e Profetas e veja se as preciosas verdades contidas neste livro não foram dadas pelo Senhor para proteger seu povo dos enganos que são impostos sobre eles neste momento. Aqui nos diz que seu povo tem aceitado as falsas opiniões procedentes do primeiro traidor nas cortes celestiais. E diz que, para não sermos enganados por Satanás, devemos ler o primeiro capítulo do livro Patriarcas e Profetas. Esta advertência é para os adventistas do sétimo dia hoje. O ensino de que Cristo é literalmente o Filho unigênito de Deus, não ser criado, mas gerado do Pai, é o ensino que Deus deu ao povo adventista do sétimo dia em nossa história.
Estes estavam entre os princípios fundamentais que foram selados pelo Espírito Santo de Deus e testificados pela operação miraculosa de seu poder. Esta declaração de patriarcas e profetas do Pai, declarando que Jesus é o unigênito de Deus antes de seu nascimento na terra, foi para evitar que sejamos enganados pelo espiritismo moderno, adoração demoníaca e feitiçaria que permeia as igrejas adventistas do sétimo dia hoje. E esta controvérsia sobre se Cristo é ou não realmente o Filho de Deus é uma continuação da guerra sobre a filiação de Cristo que iniciou no céu, onde Lúcifer guerreou contra o Pai e o Filho, negando-os e negando a Cristo como Filho de Deus. Patriarcas e Profetas, capítulo 1, é um presente de Deus para os adventistas do sétimo dia, para proteger seu povo dos enganos de Satanás e para protegê-los dos enganos que são instados sobre eles agora. Josafá pôs em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.